Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. O propósito dessa mensagem, meu irmão, é dizer para você que sempre que alguém se dedica a fazer a vontade de Deus, ele corre um grande risco, porque quando ele escolhe honrar ao Senhor, o inferno se levanta contra ele para que ele não consiga honrar ao Senhor. Quando ele decide fazer a vontade de Deus, ele tem que pisar na sua própria vontade, e aí vem todo tipo de agressão espiritual, física, financeira do diabo, porque o inferno se desperta para que essa dedicação não consiga cumprir o propósito. Então o tema que eu escolhi para a palavra que nós vamos meditar hoje é que a dedicação desperta a tentação. Fala para o irmão do lado, dedicação desperta a tentação. De novo, dedicação desperta a tentação. Ok, você disse isso, ficou com medo ou não? Não precisa ter medo. De repente o diabo está dizendo, está vendo? Você vai arriscar, se dedicar mais a Deus, você vai aguentar o tranco da tentação? Ok, pode ter certeza que sim. Agora, lá em capítulo 4 de Lucas, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 13. O texto é bem conhecido, mas nós vamos pegar aqui a história, o acontecido com o próprio Senhor Jesus. Capítulo 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo. Diga, tentado pelo diabo. Mas estava cheio do Espírito Santo. Mas foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Irmãos, por que o diabo decidiu tentar Jesus nesse momento? Jesus, nesse momento, irmãos, ele tomou uma posição. Jesus, até os seus 30 anos, ele era o Jesus, Filho de Deus, com a missão na terra. Ele estava se preparando, se abastecendo, e talvez já fazendo alguma coisa para Deus. Mas eis que em um determinado momento, Jesus decide: eu vou dedicar mais a minha vida para fazer a vontade do Pai. E eis que nesse momento, então, o inferno se levanta. Eu queria dizer para você que sempre que você, depois de uma mensagem, depois de você meditar em algum versículo que Deus te dá, depois de você ter uma experiência de ver o poder de Deus agir na sua vida, o inferno se levanta quando percebe que aquela palavra tocou o seu coração, quando percebe que não foi só
uma leitura, não foi só uma mensagem que você ouviu, mas algo de Deus tocou o seu coração e você, tocado pelo Espírito, falou: eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Ou seja, eu vou me dedicar um pouco mais a Deus. Quantos aqui gostariam de se dedicar um pouco mais a Deus? Então fala para o irmão: a dedicação desperta a tentação. Está sabendo? A dedicação desperta a tentação. Mas não precisa ficar com medo. Agora, a tentação tem um propósito. Se você está se dedicando e a tentação está se levantando, qual é o propósito? Você não vai conseguir fazer o que você está pensando. Eu duvido, o diabo disse, eu duvido que você consegue. Eu vou começar a colocar obstáculos na tua vida. Eu vou começar a dificultar a tua vida. Eu vou dificultar a saúde, eu vou dificultar a finança, eu vou dificultar, enfim, qualquer coisa. Pensa numa coisa, o diabo vai dificultar. Mas eu digo isso com experiência própria. Cada vez que eu e a pastora fazemos um propósito diante de Deus para fazer algo mais para a igreja, irmãos, a gente tem que lutar contra o inferno muito mais. O diabo se levanta de lugar que você não imagina. Parecia que estava tudo certo, tudo calmo, tudo na direção. De repente se levanta ali um teste, uma aprovação. Vem na saúde, vem na finança, vem no relacionamento, enfim. Porque a dedicação desperta a tentação. E a tentação é algo que até Jesus passou por ela. Mas ela, quando vem sobre nós, a nossa vitória está em fazer o diabo ficar envergonhado, o diabo engolir aquilo que ele planejou contra nós, porque, diga, maior é quem está por nós, do que quem está contra nós. Você tem certeza disso? Maior é o que está em nós, do que aquele que se levanta contra nós. Agora, irmãos, eu queria só notar um pouquinho aqui, o que é que provocou no diabo o desejo de tentar Jesus, aos 30 anos. E o texto começa dizendo, irmãos, que Jesus, cheio do Espírito, volta do Rio Jordão. Mas, irmãos, um pouco antes de entrar nesse texto, eu só queria lembrar que o apóstolo Pedro, irmãos, quando ele sai ali do templo, depois dele curar aquele paralítico, Pedro fala a respeito de Jesus, no capítulo 3 de Atos, versículo 14. Jesus era bom e dedicado a Deus. Quem era bom? Mas quem que curou o paralítico? Todo mundo olhou e falou, Pedro falou para ele, levanta, anda. Talvez alguém estivesse pensando que foi o poder, a autoridade de Pedro, mas Pedro faz questão de dizer, não, Jesus que era bom, Jesus que era dedicado a Deus. E então, em nome de Jesus que eu fiz isso. Mas aí ele aponta o dedo para ele e diz, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedir a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Então, irmãos, Pedro reconhece que o poder que Jesus tem para fazer as coisas acontecerem é resultado de sua dedicação enquanto homem aqui na terra, enquanto humano aqui na terra, como eu e você hoje ainda estamos com o uso do nosso corpo humano. Então é com esse nosso corpo humano, cada vez que você decide, sendo apenas um ser humano, fazer algo que agrada a Deus, a tentação se levanta contra você. Porque quando você decide ser bom e dedicado a Deus, o diabo resolve fazer algo contra você. Mas lá em Atos capítulo 4, versículo 29, diz, o próprio Pedro diz, agora, Senhor, olha para a ameaça deles, estão ameaçando. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Nota que Pedro tinha convicção plena que Jesus sempre foi dedicado a Deus. Jesus não era só o Filho de Deus. Jesus não estava só
cheio do Espírito Santo. Jesus tinha uma preocupação, um cuidado, um temor. Eu não quero fazer nada que desagrade o coração do Pai. Fala para o irmão, esse tem que ser o nosso cuidado. Irmão, você foi salvo pela graça, quantos dão amém? Você não fez nada para merecer, mas o Senhor olhou e favoreceu. O Senhor simplesmente ouviu uma oração minha e tua, de arrependimento dos nossos pecados, um pedido de socorro. E o Senhor disse, eu perdoo teus pecados, eu te recebo como filho, e agora você vai viver na terra, me representando, fazendo a vontade do Pai. Aleluia. E aí o inferno se levanta e fala, vamos ver. O diabo, como quem diz, até Jesus eu tentei, você acha que eu vou poupar você, ô cidadão? Não poupa, irmãos, ele não poupa. Ele tenta todos nós. Quanto mais você se dedica, mais o inferno se levanta tentando te derrubar. Agora, o que é que Jesus fez? O que é que fez com que Jesus despertasse a ira do inferno contra ele? O diabo se levantasse. A Bíblia não fala nada antes dos 30 anos, mas agora a Bíblia está dizendo que aquilo que fez com que Satanás ficasse profundamente irado contra esse Jesus, é que lá em Lucas capítulo 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. Espera aí, ele estava voltando do Jordão. O que é que ele foi fazer no Rio Jordão? O que é que ele fez no Rio Jordão, que quando ele voltou do Rio Jordão, o diabo disse, então agora vamos ver se você consegue cumprir. Lá no Rio Jordão, irmãos, se você olhar para Lucas capítulo 3, versículo 21, eu projeto aqui para você no telão, diz assim, depois do batismo de todo aquele povo, é João quem está batizando, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse, tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Irmãos, por que é que Deus tinha que dizer uma palavra dessa nesse momento? Se Jesus era o filho dele, Jesus estava ali com a missão, Jesus escolheu deixar o céu, vir para a terra para isso, mas o que é que Jesus fez que despertou no diabo a ira? Simplesmente Jesus fez algo que agradou o coração do Pai, a ponto de uma voz ser ouvida. Diga comigo, tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Você gostaria? Mas eu tenho certeza que você tem ouvido isso de Deus. Sempre que você faz um propósito de dedicar a sua vida mais a Deus, lá no céu, é como se Deus dissesse para os anjos, Gabriel, você está vendo? Eita, você está vendo? Anjos do Senhor, vocês estão vendo? O meu filho lá na terra, aquele que Jesus perdoou, aquele que Jesus morreu por ele, olha lá, fazendo a minha vontade, olha lá, eu sentindo a alegria dele. Irmãos, nos faz lembrar de Jó, quando Satanás, Deus falou, você viu meu servo Jó? Vi. Então, e aí você conhece a história. Mas irmãos, é como se, de novo, repetisse a história. O diabo chegando no céu e Deus falando assim, você viu meu filho Jesus? Ele se batizou. Irmãos, o que significa esse negócio, se batizou? Deixa eu dizer uma coisinha aqui, existe um misticismo em torno do batismo, que é uma confusão que precisa ser desfeita. Muitas pessoas acham que quando se batiza, aí que aconteceu a coisa. Muitas pessoas acham que para se tornar cristão precisa passar pelo batismo, senão não é. Essa crença, ela é tão estranha e ela é tão encalacrada no nosso coração, que existe alguns que se dizem cristãos e que acham que só depois que passou pelas águas é que então começa a contar a vida cristã. E aí tem uma criancinha que não sabe de nada, não aconteceu nada, e ele tem que passar pelo batismo, porque se ele morrer, morreu pagão, vai para o inferno. Então existe uma crença que batismo salva.
Mas a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca disse que a condição para ser salvo é passar pelas águas do batismo. A Bíblia nunca disse. Tudo bem que a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas sabe por que é salvo? Porque crê. Mas sabe por que precisa batizar? Para alegrar o coração do Pai. Se vocês acham que Jesus se tornou filho de Deus depois do batismo ou ele já era antes? Ele já era antes. Ele já era antes. Mas por que Jesus passou pelo batismo? Simplesmente para alegrar o coração do Pai. Agora, irmãos, quando nós temos o versículo na Bíblia lá, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se batizou para alegrar o coração do Pai. E aí Ele mesmo diz, aquele que crer e for batizado. O que Ele está dizendo? Ele está ensinando um segredo. Você que agora foi salvo pela graça, pela fé, pela crença, faça de tudo para alegrar o coração do Pai. Porque é muito bom fazer as coisas para alegrar o coração de quem nos ama. Sim ou não? Marido e mulher sabem muito bem o valor de agradar a pessoa amada. Sabe ou não sabe? Experimenta desagradar a tua esposa para você ver. Eita, a coisa fica feia, né, Daniel? Os irmãos sabem do que eu estou falando. E as irmãs também, sabe? Experimenta desagradar teu marido. A coisa fica mais feia ainda. Mas por quê? Porque entre vocês existe um laço de amor. Então o que se espera de uma esposa que ama o marido é que ela faça coisa para agradá-lo. E o que se espera de um marido que ama a esposa é que faça coisa para agradá-la. Agora, o que se espera de alguém que ama ao Senhor porque recebeu um favor divino não merecido, o que é? Que você faça algo que agrade a Deus. Mas aí, irmão, quando você faz o que agrada a Deus, seja lá o que for, aqui era a situação do batismo. O inferno se levantou contra Jesus. Ah, não, Deus fica contente? O diabo fala, não, isso não vai acontecer mais. Não, agora eu vou para cima dele. Mas sabe, irmãos, Jesus sai do batismo, ouve aquela frase, ele vai para o deserto, que o Espírito Santo o conduz para o deserto. Ali no deserto ele fica 40 dias de jejum. Olha só, irmão, 40 dias de jejum, 40 dias. Quem aqui já fez jejum aí de alguns dias? Já fez, irmão? Ok. Você já fez de 40? Eu não fiz. Mas Jesus fez. O que acontece com um jejum? Bom, primeiro, que quem jejua, não jejua para convencer a Deus de fazer alguma coisa para você. Se você está jejuando para tocar o coração de Deus, para que Ele fique com dó de você, porque você está passando fome, eu vou dizer uma coisa, você está perdendo seu tempo. E eu digo isso com autoridade lá de Isaías, capítulo 58, versículo 5, que diz o seguinte, o Senhor falando a respeito de jejum. O que é que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Será que eu desejo que passe fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acho que um dia de jejum assim me agrada? E Deus responde, não. Não é esse o jejum que eu quero. Uau! Irmãos, para Deus, se você passar fome ou não, não importa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que então que Jesus entrou em jejum? Se para Deus tanto faz. Não é isso que Ele quer. Sabe o que acontece quando você está em jejum? Primeiro que você tomou uma posição de dedicar aquele momento da sua refeição que você vai privar dele. É um direito seu, faz parte dos instintos que nós temos de sobrevivência, se alimentar para não morrer. Você abre mão desse direito porque você quer oferecer a Deus algo mais. Por que você quer dar a Deus algo mais? Porque no teu coração tem uma gratidão. Você não quer convencer Deus de nada, mas você quer mostrar para Satanás que você é dedicado a Deus a ponto de abrir mão da sua alimentação, que é um direito legal. Então, nos dias de jejum, se você está naquele momento que deveria comer, está orando, está meditando na palavra, quem está sendo abençoado, Deus ou você? Diga, sou eu.
Sabe, o jejum faz bem para nós. Deus não precisa, Ele diz, eu não quero que vocês passem fome. Vocês acham que agora eu preciso disso? Mas eu preciso disso. Não sei você. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos fazer algo para que nós possamos nos sentir bem. Não é isso que vai tocar o coração de Deus, não. Mas isso pode demonstrar a nossa dedicação a Deus, sim. Isso pode mostrar a nossa gratidão a Deus, sim. Ok? Então está aqui um princípio, tá? Agora, Jesus decidiu fazer jejum. Então não foi para agradar o coração do Pai. Foi para que ele ficasse mais forte no espírito. Mas, irmãos, ficar sem comer derruba o físico. Ficar sem comer, se privar da alimentação, dos nutrientes que são tão necessários para equilibrar o nosso organismo, irmão, vai debilitando, vai comendo as nossas forças. E aí sabe o que acontece? Quando derruba a nossa resistência física, isso acaba dando ao diabo oportunidade para nos derrubar também na alma e no espírito. E o diabo achou que depois de 40 dias, Jesus está um bagaço. Jesus não vê a hora de comer um pedaço de pão. 40 dias, só orando, só orando, só orando. Ok, o ser humano não é só espírito, ele é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Sabe, irmãos, nós temos que pensar dessa forma. O homem natural, ele valoriza muito o corpo, porque ele sabe que ele é um corpo que precisa se sentir bem no emocional, ele precisa se sentir bem fisicamente, financeiramente, e vai por aí. E muitas vezes o homem natural nem se lembra que um dia isso tudo vai acabar, e que um dia ele vai estar diante do Criador, e que se ele não estiver bem com o Criador, a coisa vai pegar por toda a eternidade. Só que quando nós nascemos de novo, agora nós temos um espírito, agora nós somos para Deus um espírito vivo, que tem a presença do Espírito Santo dele no nosso espírito, e esse espírito pode usar a nossa alma, que são as nossas emoções, nossa vontade, nossos desejos, e ele pode usar o nosso corpo para nos locomover e fazer algo aqui na terra de forma visível. Porque as pessoas só veem muitas vezes aquilo que é palpável, que é visível. Então o nosso espírito, ele precisa ser fortalecido para que a gente use a nossa alma e o nosso corpo para a glória de Deus. E Jesus sabia disso. Então Jesus 40 dias em comunhão com Deus, mas o seu corpo foi enfraquecendo. E aí Satanás chega, irmão, e ataca a sua alma com argumentos a respeito do seu corpo. Sempre que você tem uma fragilidade física ou emocional, ali está uma tremenda oportunidade para Satanás ter vitória sobre a sua vida. Está entendendo? Fragilidade física ou emocional são portas abertas para o inimigo vir contra você, para derrubar você e humilhar o seu pai. O que o diabo queria? Jesus alegrou o coração do pai, quando obedeceu e passou pelas águas do batismo. Já está feito. Jesus fica 40 dias ali em comunhão com o pai, tete a tete. Já está feito. Mas agora Jesus está fraco. Agora Jesus pode arrumar uma desculpa da sua fragilidade física, para que então ele faça alguma coisa e se desculpe. Sabe aquele negócio que você muitas vezes ofende alguém, e depois você fala, irmão, desculpa, eu estava nervoso. Já aconteceu com você ou é só comigo? Desculpa, eu estava nervoso. Desculpa, eu estava fraco. Enfim, ok? Então, o nosso corpo, a nossa alma, irmãos, eles sempre vão ser abatidos por alguma circunstância, e nós vamos sempre ser tentados a apresentar um argumento para Deus, de que nós só fizemos isso por causa daquela situação frágil. E o diabo falou, bom, Jesus agora vai alegar para o pai, que ele vai me obedecer, porque o físico dele, poxa, 40 dias com fome, ninguém é de ferro.
Então eu quero te mostrar, irmãos, três formas, bem rapidamente, que o diabo usou para atacar Jesus, para que então, irmãos, ele pudesse ter vitória. Porque a dedicação provoca a tentação. Desperta a tentação. Quanto mais dedicado, mais você precisa vigiar no teu espírito, porque Satanás vai tentar quebrar a sua dedicação para envergonhar o seu Pai que está no céu te abençoando. Sabe aquela frase, tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria? Isso irrita Satanás. E você sabe o que uma pessoa irritada faz, né? Agora imagina o diabo irritado contra você. Pergunta para o irmão, você tem medo de irritar o diabo? Ah, então não vou fazer isso não, pastor, porque eu não quero ficar de mal com esse bicho. Você tem medo dele? Você se esquece que maior é quem está com você? Irmãos, nós somos tentados a esquecer que maior é quem está em nós, o Espírito Santo de Deus. Declara agora, maior é o Espírito Santo de Deus em mim, do que o inferno que se levanta contra mim. Mas declara com convicção, amado, com convicção mesmo, introjetando isso no seu coração, colocando isso no seu coração, amém? Então o primeiro ataque foi assim, satisfaça uma necessidade, mesmo que seja de forma errada, porque necessidade tem que ser satisfeita. Então o primeiro ataque, o primeiro argumento do diabo é, satisfaça uma necessidade, mesmo que de forma errada. E qual foi a sugestão que está ali no versículo 3? Transforma a pedra em pão. Irmãos, Jesus tinha fome? Sim ou não? Jesus tinha poder? Sim. Tinha fome e tinha poder. A faca e o queijo na mão, podia cortar? Podia. Poder? Tinha. Fome? Tinha. Duas realidades. Agora eu te pergunto, justificaria? A sua necessidade justifica os seus erros? Como é que Deus faz? Senhor, desculpa aí, mas o senhor sabe, né? O senhor viu a situação que eu estava, se eu não mentisse, o negócio não saía. E se o negócio não saía, como é que eu ia tratar dos barrigudinhos lá em casa? Não é isso que nós às vezes damos desculpa? O senhor sabe, pai, se eu contasse a verdade, ia dar um rolo. Então eu precisei disfarçar e falar uma mentirinha. Não é isso que às vezes nós somos tentados a fazer, irmão? Então, todo o tempo que o diabo percebe que você quer ser mais firme com o Senhor, ele dá um jeitinho de pegar uma necessidade e transformar ela num erro. Então, olha só, se Jesus tivesse transformado pelo seu poder a pedra em pão, primeira coisa, a vontade do diabo seria feita. A vontade do diabo seria feita. Por quê? Porque quem que mandou fazer? Foi Deus? Foi o diabo. Então, tem certas coisas que Deus não manda fazer. E quando eu faço ou você faz, quem que ganhou a parada? Pensa bem. Se a palavra de Deus manda fazer e eu obedeço, Deus levou vantagem. Mas se a Bíblia diz, não faça, aí eu alego uma necessidade que eu tenho de ser feliz, de me dar bem, de ter finança, e eu falo, o senhor vai entender, né? Você já ouviu aquele negócio de alguém falar assim, mas Jesus era Jesus, né? Tá, e você é você, e eu sou eu. O que nós somos? Discípulos de Jesus. Fala para o irmão, você é um cristão? Cristão é discípulo de Cristo. O que é discípulo? É quem faz a vontade do mestre. Irmãos, cristão não é título. Não é título. Cristão não é título. Sabe, algumas coisas por aí, por exemplo, corintiano é um título. Palmeirense é um título. São Paulino é um título. Você pode, São Paulino, torce para o São Paulo. Corintiano, torce para o Corinthians. Cristão, torce para Cristo. Não é. Quando você fala para alguém, cristão, o diabo fala, quero ver se ele é mesmo. Cristão faz o que Cristo fez.
E aí, irmãos, o diabo fala assim, eu quero ver se Jesus vai continuar fazendo coisa que o pai vai ficar dizendo, eis aí o meu filho que me dá muita alegria. Então, transforma a pedra em pão. Então, se Jesus tivesse feito, a vontade do capeta seria feita. Mas a segunda coisa, irmãos, o princípio estava errado. A Bíblia nos conta que quando Jesus multiplicou pães, como é que ele fez? Ele pegou pedra e fez virar pão? Ele pegou um pão e do pão ele fez vir mais pão. Ele pegou um peixe e do peixe ele multiplicou peixes. Amém, queridos? Ele não pegou o pau e fez virar pão. Você sabe onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós falamos, Senhor, multiplica as minhas finanças, porque esse mês a coisa está feia. Bom, o que você está esperando? Que Deus vai pegar aquilo que você vai ofertar, vai semear na obra dele, vai entregar de fidelidade a ele e vai multiplicar? Ou você espera que Deus vai pegar o dinheiro do ímpio e vai pôr no teu bolso e nada que você semeou? Qual é a promessa de Deus com relação a semear? Você colhe o que planta. Amém? Eu colho o que eu planto, o outro colhe o que ele planta. Cada um colhe o que planta. Então, irmãos, Jesus não podia pegar pedra e fazer virar em pão, porque isso é contra a natureza. O diabo não falou, multiplica essas pedras para que haja um monte de pedra aqui. Não, pega essa pedra e faz virar pão para matar a fome. Se Jesus tivesse feito, ele tinha contrariado um princípio da natureza. E ele não veio aqui para isso. Diz amém. Amém. Glória a Deus. Aí nós temos um terceiro erro. Deus não usa o princípio do diabo para fazer a sua obra. Fala para o irmão, coisa errada sempre será errada. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, olha o que diz o texto. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Ai daqueles que contrariam, é mal, não, mas vai ser bom. Mentira do diabo, não, mas em alguns momentos Deus usa para abençoar os seus filhos. Não sei onde tiraram isso. Mas pastor, se eu não mentir, eu estou complicado. Mas a Bíblia diz, quem é o pai da mentira? Ok. Deus tem algumas coisas que diz, eu odeio, eu não gosto, eu me irrito quando o homem faz, vocês, meus filhos, não devem fazer. Lá no Velho Testamento tinha muita coisa que todos os habitantes da terra podiam fazer, mas os filhos de Deus não podiam. Toda a idolatria que tinha no Egito, por exemplo, tinha Deus com cara de bezerro, cara de boi, cara de carneiro, cara de piolho, cara de rã, cara de tudo. Mas qual era o rosto do Deus que os hebreus adoravam? Ninguém sabia. Era pela fé. Que eles acreditavam que tinha um ser que criou tudo, e esse sim podia ser adorado, e não as suas criaturas. Então aí, irmãos, Deus fala para os seus filhos, não adorem os ídolos desse povo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo, mas não são meu povo. Todo mundo, mas não são meus filhos. Há uma coisa que o diabo muito gosta de fazer, é falar para nós, que todo mundo faz, por que você não pode fazer? Está todo mundo usando, por que você não pode usar? Está todo mundo comprando, por que você não pode comprar? Está todo mundo bebendo, por que você não pode beber? Está todo mundo fumando, por que você não pode fumar? Qual é a tua resposta? Eu não faço parte do mundo. Dentro de mim tem uma essência espiritual. Deus colocou o Espírito Santo de Deus dentro de cada um daqueles que receberam Jesus como Senhor de sua vida. Amém, queridos? Fala para o irmão, você não é qualquer um. Você tem a essência de Deus vivendo em você.
Glória a Deus. Segundo ataque. Tenha poder e riqueza humana, porque isso é o que precisa nesse mundo. Ter poder e ter riqueza. Lucas 4, versos 5 e 6 diz: aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. O que o diabo estava dizendo com relação às coisas deste mundo? É dele. Por isso que a Bíblia diz: não ameis esse mundo, e nem o que esse mundo tem. Porque este mundo e tudo que esse mundo tem não pertence ao Senhor, foi dado para o diabo. Oh, mas não foi Deus que fez? Foi Deus que fez. Mas no engano sutil, lá no Éden, Adão, Satanás é teu. Em troca do conhecimento do bem e do mal. Pode ficar com tudo. Eu só quero saber o que é bom, o que é ruim, porque aí eu decido. Ok? Então, Satanás não mentiu. Satanás falou: Jesus, você sabe muito bem que tudo me pertence. Você sabe muito bem que Deus não quebra princípio, Deus respeita o que Adão e Eva fizeram, eles me deram isso aqui, eu uso como eu quero, eu tenho meus agentes, meus servos. Então, Jesus, se você quiser eu te dou. Mas eu vou te cobrar só uma coisinha. Dobra o teu joelho e me adora. Aí, irmãos, por que Jesus não poderia aceitar? Porque na hora, o Espírito Santo falou: Jesus, você não veio aqui quebrar princípio, veio. Ele mesmo disse: eu não vim desobedecer a lei do Pai, eu vim cumpri-la. E aí, irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, tem o porquê que Jesus não poderia aceitar. O que diz o texto? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Irmãos, receber, porque faz um pacto, receber fama, fortuna, dinheiro. Você ouve muitas vezes de pessoas, não se cita nome aqui, tá? Mas você sabe que muitas vezes tem pessoas que não têm tanto talento assim, não tem tanta sabedoria assim, não tem tanta influência assim, mas tem muito sucesso. E aí alguém fala: fez pacto com o capeta. Fez ou não fez? Pode fazer ou não pode? Jesus recebeu a proposta aqui: se fizer, eu cumpro. Se você me adorar aqui, Jesus, te dou tudo que você precisar para ser famoso e influente. E tem gente, irmãos, que faz. Porque ele acha que nesse mundo é preciso ter fama, é preciso ter dinheiro, é preciso ter influência. Então ele não mede consequência. E o importante... Por quê? Porque ele não tem uma vida espiritual. Ele é só um espírito morto vivendo numa alma perdida, desesperada, num corpo que vai ser destruído, porque a morte destrói a todos mesmo. Mas tem mais uma outra coisa que Jesus deve ter lembrado. Êxodo 20, verso 5, o Pai disse: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu não tolero outros deuses. Irmão, Deus diz: eu não tolero. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então, irmãos, olha só que proposta maligna. Receber algo de Satanás para quebrar um princípio de Deus. Sim, porque ninguém faz nada de graça. Pessoas que trabalham 30 dias para um patrão, no final do mês precisa receber o salário, porque se não receber, não trabalha mais. E o diabo sabe muito bem que nós somos desse tipo. Se você recebe uma promessa, você espera que cumpra. E você acha que se Jesus tivesse adorado o diabo não teria cumprido a promessa de dar fama e riqueza para Jesus? Teria. Mas Jesus precisava disso. Quem é dedicado a Deus, qual é o maior desejo do seu coração? Qual é o desejo do coração de quem se dedica a Deus, meu irmão? Fala para mim. Qual é o desejo do coração de quem se dedica a Deus? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Coloque isso no seu coração. Cada vez que você abrir mão de algo vantajoso para si, mas Deus vai ficar contente, porque Ele espera isso de você. Você vai ouvir lá no seu coração: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria.
Mas isso tem que ser o maior desejo da nossa vida. Ouvir de Deus que as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso caminhar nesse mundo está servindo para o propósito que Jesus se propôs: glorificar o Pai. Quantos dão aleluia? Sempre que você ficar com vontade, pode dar aleluia, viu, irmão? Pode dar glória a Deus. Terceiro e último ponto para a gente ir encerrando. Fique famoso pelo que será capaz de fazer. Fique famoso fazendo algo assim sobrenatural. Olha a proposta do maligno para Jesus, irmão. Vão fazer com você algo sobrenatural. Lucas 4,9 diz: depois o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Pensa uma coisinha comigo aqui nessa proposta do diabo. O diabo pega e coloca Jesus no lugar mais alto, no templo. O que você acha que tinha lá embaixo no templo, nesse momento que o diabo coloca Jesus lá? O templo. O que você acha que tinha lá embaixo? Pessoas temente a Deus. Pessoas adorando a Deus. O que Jesus queria provar para o povo daqueles dias? Que ele era o Filho de Deus, que desceu ao mundo para salvar o perdido. Ele precisava de alguma forma mostrar que ele era humano e divino. Então ele era um homem, mas ele tinha poderes sobrenaturais. De transformar pão, multiplicar pão, de mandar um defunto levantar, de mandar um leproso sarar, de mandar um coxo andar, ok? Agora o diabo falou: eu ponho ele lá em cima. A palavra de Deus diz que os anjos vão segurá-lo, porque é uma promessa de Deus. Na hora que ele se jogar, lógico que ele não vai esborrachar, os anjos vão segurar. Só que o povo não vai ver os anjos, o povo vai ver ele voando. Capinha de Superman. O que você acha que o povo ia pensar naquele momento? Não, esse daí é de Deus, o homem não voa, ele está voando. Não tem nada segurando, ele está voando. Seria o primeiro Superman, né? Daqueles dias. O diabo fez essa proposta. Deixa eu te falar, isso não tenta um homem natural? Ficar famoso? Isso não tenta. Pode falar para o irmão, verdadeiramente, claro que tenta. Tem muitos momentos, irmãos, que você recebe uma proposta de ganhar muito dinheiro, ou de ser muito influente, de ter muitos admiradores, de ter muitos likes, muitas curtidas. É só fazer isso, e está bom. Ok. Irmãos, muita gente está fazendo muita coisa aí para ficar famoso. E o que me entristece é de ver que tem muitas igrejas, muitos líderes religiosos, fazendo coisas que Deus não mandou para ficar famoso. Sabe por quê? Fama atrai pessoas. Pessoas encantadas pela fama contribuem. E aquele que está só de olho na contribuição, não mede negociação com o diabo. Mas, meu irmão, Jesus fez o diabo quebrar a cara. Ele falou: não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que lá no templo de Babel, sabe a torre de Babel? Por que tentaram fazer a torre de Babel? Gênesis 11:14 disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu, porque assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Fazer algo para ficar famoso. Jesus falou assim: mas eu não vim aqui para ficar famoso dessa forma. Então, querido, eu queria que você ficasse de pé, porque o Espírito Santo nessa noite, ele está falando profundamente no meu coração, e eu creio que também no seu coração. Eu creio que, embora você que está aí muito quietinho, olhando como quem parece que não está entendendo nada, o Espírito Santo está agindo no seu coração. Quantos dizem amém? Quantos estão sentindo que Deus está tocando você para olhar para o exemplo de Jesus, o nosso modelo, e fazer igual?
Sabe, irmãos, eu quero que nesse momento você coloque no seu coração que você vai tomar cuidado com essas 3 coisas que Jesus foi tentado e venceu. Eu quero que você nesse momento medite nisso, porque você certamente, quando você se decidir se dedicar mais a Deus, você será tentado. Porque dedicação atrai tentação. Com Jesus foi assim, comigo, com você não vai ser diferente. Mas lembre-se, quando você for tentado a satisfazer uma necessidade, não aceite, se na satisfação dessa necessidade tiver algo que é errado em princípio. Se você conhece a palavra de Deus que diz que Deus odeia algumas coisas, não acho que fazendo aquilo que Deus odeia vai ser a solução da sua vida. Não acho que usando aquilo que o diabo diz que é ferramenta dele, vai consertar o estrago no seu emocional, na sua finança, no seu relacionamento, na sua saúde. Segunda coisa, eu espero que o Espírito Santo tocou no seu coração. Nunca negocie com o diabo para ter riqueza humana ou ficar famoso. Nunca negocie. Nunca abra mão de alguns princípios só porque você vai ser admirado por um pouco de pessoas. Vai ter algumas vantagens financeiras. Terceiro, ficar famoso pelo que é capaz de fazer. Nós temos que colocar no nosso coração aquilo que Jesus tinha. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus está dizendo, sabe, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, não é pela minha força, pela minha capacidade, é porque o Pai me usa. Mas sua cabeça, hoje é dia de fazer um propósito, irmão. Hoje é dia de fazer um propósito. E o propósito é: eu quero ser mais dedicado a Deus. Eu quero fazer coisas que alegrem o seu coração, Deus. Vai falando isso com Deus. Eu quero fazer coisas que faça Deus dizer ao meu respeito: eis aí um filho que me dá muita alegria. Esse é o nosso objetivo. Como igreja nós temos esse objetivo, fazer coisas que cumpram o propósito de Deus e Ele sinta a alegria de nós. Uma outra coisa que você pode propor é o Espírito Santo. Vou tomar cuidado para não cair nas tentações que virão me cercar. Vigiai para não cair em tentação. Faz parte de uma oração que Jesus ensinou: não nos deixes cair em tentação. Se você puder, todo dia faça isso. Nesta oração, peça a Deus: Senhor, eu sei que tem um dia pela frente, eu vou ser tentado, mas não me deixe cair em nenhuma tentação. Mas não faça disso uma reza, mas faça disso um pedido sincero do seu coração. Eu não quero cair na tentação, porque se eu cair, Deus não será glorificado. E o meu propósito é que Deus seja glorificado dia após dia. E a última coisa, não quero a fama e a glória que o mundo dá. Eu não preciso daquilo que é passageiro. Eu não preciso daquilo que o mundo diz que é moda, que todo mundo faz, que se eu não fizer vai me fazer falta. Eu não preciso. Eu não quero ter glórias humanas. Eu não quero ter poder humano, porque eu sei que aquele que habita em mim é poderoso para suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Se eu precisar de reconhecimento, o Senhor fará com que eu seja reconhecido. Se eu precisar de recursos financeiros, o Senhor me suprirá. Eu queria orar com você. Eu queria que nesse momento você fosse sincero com você.
nessa sinceridade, que você dissesse algo para Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra, inspirada no exemplo de Jesus, inspirada naquilo que o próprio Senhor Jesus passou quando tinha um corpo humano na terra, nem Ele foi poupado por Satanás das tentações, porque o propósito de Satanás é esse mesmo, nos tentar, para ver se nós caímos em suas tentações. Mas, Senhor, nos fortaleça, Pai. Em cada momento que formos tentados, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Nos dá sabedoria para perceber, nos dá sabedoria para sentir, nos dá, Senhor Deus, coragem para resistir, nos dá, Senhor Deus, aquela sensação gostosa de que nós temos o Senhor olhando para nós, com os braços estendidos e colocando aquela santa convicção, que se 1000 cair de um lado e 10.000 do outro, eu não serei atingido. Aleluia. Pai, nos abençoe e fortaleça como igreja do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória eu peço. Amém. Amém, queridos. Você falou com Deus? Você falou com Deus? Então fala para o irmão, cuidado. Dedicação desperta a tentação, mas fique firme que o Senhor te livra dela, para a honra e glória dele. Amém? Amém. Vamos cantar?